Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Ivaldo para mais uma aula de educação física. E na aula de hoje, nós iremos iniciar a abordagem sobre o nosso conteúdo do segundo bimestre, que é voleibol. Voleibol é uma das modalidades mais praticadas no mundo atualmente. E no Brasil, está entre as três modalidades mais comuns e praticadas tanto por homens quanto por mulheres. Contexto histórico do voleibol. O voleibol, popularmente conhecido como vôlei, é um esporte praticado por duas equipes e os jogos são realizados em uma quadra que podem ser cobertas ou não. As jogadas são feitas com a mão e o objetivo é tocar com a bola ao lado da quadra do time adversário dentro das demarcações feitas. Quando a gente fala que podem ser realizados em quadras cobertas ou não, de forma oficial, apenas quadras cobertas são aceitas atualmente, por levar em consideração as condições climáticas, ou seja, é inviável jogar uma partida de voleibol, de qualquer que seja a modalidade esportiva, em uma quadra com chuva, por conta do piso fica liso e tudo mais. Quando a gente fala sobre as jogadas são feitas com as mãos, é o mais comum de acontecer e é o mais fácil também, considerando as características da modalidade. Porém, é permitido que você utilize qualquer parte do seu corpo, seja cabeça, coxa, barriga, perna, pé, Desde que você não infrinja nenhuma das regras, para dar 2 toques consecutivos no mesmo atleta, digamos assim. Vamos lá. Falando sobre o Brasil, as seleções brasileiras, tanto a masculina quanto a feminina, elas são potências mundiais. E de uns 30, 40 anos para cá, elas sempre disputam para serem campeãs, independente de qualquer que seja o campeonato, de qualquer que seja a categoria, seja profissional, sub-20, sub-17. O Brasil é sempre um forte candidato a ser campeão. E aí, nós temos alguns ídolos recentes, como Giba, Murilo e Leandro Vissuto no voleibol masculino, com a Sheila, Paula Pequeno e Jaqueline no vôlei feminino. Ambos fizeram história no vôlei recente do Brasil. Em Alagoas, nós temos alguns atletas que possuem destaque nacional e internacional também. Falando sobre como ele foi criado, É um esporte que teve origem lá nos Estados Unidos, mais precisamente nessa cidadezinha aqui, que eu não sei falar o nome. A modalidade teve origem no ano de 1895, Ele foi criado pelo William George Morgan, que era um professor de educação física do colégio de moças lá, de moças na verdade, um colégio cristão de moças nessa cidade dos Estados Unidos. Esse é o rapaz, o professor de educação física, o criador. Ele era canadense, E depois de um tempo ele acabou levando a modalidade para o Canadá. E aí foi quando se propagou pelo resto do mundo. A criação do voleibol, ele partiu a partir do interesse, surgiu a partir do interesse, de ter uma possibilidade nova, que era um esporte que não houvesse contato físico. Algumas pessoas não praticavam esportes naquela época porque tinham essa, digamos, afinidade com esportes que não proporcionavam contato físico. E aí, esporte mais comum naquele momento já era o basquete, que foi criado alguns anos antes, E o contato físico muito forte. E aí surge o voleibol com essa proposta, Com a criação da modalidade, o intuito era estabelecer uma competição no Nordeste tanto contato físico como aqueles que eram praticados até então. Assim que foi criado, o esporte recebeu o nome de mintonete. Logo depois foi chamado de voleibol. Apesar de ter sido criado nos Estados Unidos, somente a partir do momento que foi levado para Canadá, mais ou menos 5 anos após, é que ele alcançou proporções mundiais, Ao mesmo momento que ele chegou ao Canadá, o professor, a partir de outros professores, ele foi apresentando a modalidade e aí ele se difundiu pelo resto do mundo e começou a tomar proporções maiores. Cada vez mais pessoas passaram a praticar. Depois de algum tempo, já na década de 40, o esporte estava presente em boa parte do mundo.
o que influenciou diretamente na criação da Federação Internacional de Voleibol, que existe até hoje. E desde então, ela é a principal organização do voleibol no mundo, tá? O órgão hoje tem sede em Paris, que foi o mesmo local de criação dele, tá? E ele é responsável por criar e organizar as principais competições mundiais da modalidade, sejam elas feminina ou masculina. E entre as principais, hoje a gente tem o Grand Prix, tá? Que é tipo uma liga mundial, e temos a Copa do Mundo, certo? Que acontece em formatos diferentes e em anos diferentes. Os Jogos Olímpicos ele é organizado pelo Comitê Olímpico Internacional. É uma instituição diferente, tá? Das federações específicas de cada modalidade. O primeiro campeonato mundial de voleibol foi disputado somente por equipes masculinas, em 1949 na Tchecoslováquia. Os russos saíram como campeões. A primeira disputa feminina aconteceu em 1952, tá? Onde o Japão sagrou-se campeão. E a partir de 1964, o voleibol faz parte das modalidades que estão presentes nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos de 1964 aconteceram em Tóquio, lá no Japão. E aí a gente apresenta essas outras modalidades que eu já tinha adiantado para vocês. Os Jogos Olímpicos, o World Grand Prix, que acontece em forma de liga, as equipes jogando umas contra as outras, tá? São mais partidas, acontecem mais sedes pelo mundo. E a Liga Mundial, que é a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo. No Brasil, tá? O esporte começou a ser praticado em meados do século XX. Ao contrário de muitos outros países, aqui ele chegou como esporte tipicamente feminino. E é um conceito extremamente preconceituoso, tá? Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Um conceito que foi mudando com o passar do tempo, porém que ainda existe, tá? E a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV, foi fundada em 1954 e até hoje é a principal instituição no esporte do país, tanto no vôlei de quadra quanto no vôlei de areia. Quando a gente fala sobre essa questão de ser um esporte tipicamente feminino, isso é por conta de uma questão cultural no Brasil. Nós temos um problema. O brasileiro enxerga apenas o futebol, o que é muito ruim para as outras modalidades e para a nossa cultura esportiva, tá? Esse fator, como o voleibol é um esporte que não proporciona contato físico direto, tá? Fez com que os homens que praticavam futebol naquela época, que praticam ainda hoje, consideraram e consideram, tá? O voleibol como um esporte para as mulheres, por considerar que as mulheres são um sexo frágil, que não pode ter contato físico, que tudo pode se machucar, e assim sucessivamente. E acabam, de uma forma preconceituosa, para os homens que praticam essa modalidade, afirmando que o voleibol ou é para mulheres ou é para homossexuais, tá? E aí tem uma série de fatores culturais, sociais que interferem nisso. Porém, apesar disso, tá? Ser homossexual não é algo ruim, é algo extremamente natural, tá? Você não pode discriminar uma pessoa por sua opção sexual. E a prática esportiva, independente de qualquer que seja o esporte, ela serve para todos, homem, mulher, rico, pobre, latino-americano, afrodescendente, europeu, asiático, qualquer pessoa no mundo pode praticar qualquer que seja a modalidade que ele queira. O esporte ele tem que ser democrático, tá? Independente de qual seja a prática esportiva. Então, sempre busque enfatizar isso nos seus interesses, não fiquem com vergonha. Eu já presenciei muitos homens que praticam vôlei e que deixaram ou praticam em locais escondidos a modalidade por vergonha ou por medo do julgamento de seus amigos, ou seja, de seus amigos do sexo masculino que são próximos, que ficam agredindo verbalmente. Um acontecimento muito importante que impulsionou ainda mais a modalidade no país foi a medalha de ouro da seleção masculina nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984.
Desde então, o país vem vencendo competições a cada ano, tá? Principalmente a seleção masculina, ela é muito forte, tá? Vou passar esse videozinho para vocês terem uma noção de como era o vôlei praticado atualmente, que permanece até hoje, né? Não mudou muita coisa. Consegui, mas é uma tentativa, principalmente a velocidade. Ela tem o Renan e o Bernard na rede. Eles vão para cima dos baixos. Muito bem, jogo. Vocês não se falavam, quebrou algum pau, né? Não quebrou, o pau quebrou antes. A gente discutiu, tal, bateu boca. O Brasil foi vice-campeão nesses Jogos Olímpicos, tá? Ele perdeu para os Estados Unidos na final. 3-0. Foram para a Vila ou já foram embora para cá? Vocês podem conferir esse vídeo na íntegra, tá? Completo, no link que está disponível no portal para vocês. Esse slide está disponível lá, só vocês clicarem no link e aí ele já abre essa aba. Vocês podem conferir ele lá. Dando continuidade, surgimento do saque Jornada nas Estrelas de Bernard, no Mundialito de 82. Tá? É interessante a gente ver isso porque é um marco histórico. Apenas esse jogador, Bernard, conseguia fazer esse saque com sucesso. É totalmente diferente do saque que as pessoas costumavam fazer antes e hoje também. Bem, meus amigos da Rede Record de televisão, vamos para o início dessa partida importantíssima, reunindo Coreia e Brasil, que começa. E começa bem com o Brasil desfazendo a vantagem da Coreia. Vai sacar Belmar. Atenção para a forma que ele saca, tá? Para a altura que a bola chega. E como é difícil o jogador da equipe adversária recepcionar ela. Percebo que os atletas eles apresentam uma grande dificuldade em recepção, tá? Por conta da forma diferente que a bola chega até eles, tá? Diferente do saque tradicional. Aqui é um outro vídeo mais recente sobre a final do vôlei nos Jogos Olímpicos de 2016, tá? Entre Brasil e Itália. É uma conquista recente do voleibol brasileiro. Один из самых, наверное, прославленных судей. Говорил, что просто лучший арбитр мира. Я думаю, что это подтверждает вот эти назначения. O voleibol masculino, ele tem uma característica mais forte de força, de potência dos arremessos em si, tá? Diferente do voleibol feminino, que é algo mais técnico, mais suave, tá? Que é o vídeo que nós vamos ver a seguir. Vou botar aqui nessa parte final. Assim como o vídeo anterior, esse vídeo vocês também podem conferir na íntegra, tá? Acessando o slide disponível para vocês no portal Plural. Vocês clicam no link e já vão ser direcionados diretamente para ele. Свои флюиды буквально передать сюда и... Вот, кстати, вспомнили про него. Забил сейчас Фонтарена. Было оно или нет? Хорошо. Ну, мяч коснулся, да, коснулся. Настолько вообще впечатление производить. Vamos conferir agora o bicampeonato feminino das meninas. O feminino não, olímpico das meninas, tá? Aí tem todo um contexto porque elas tinham perdido algumas finais para a equipe russa antes dessa competição acontecer. A seleção teve 6 chances de fechar e chegar à inédita final. Mas a Rússia pega, a Rússia contra-ataca, a Rússia pode fechar. Não é possível. Vou adiantar um pouco. O ouro inédito veio.
Mas ainda faltava alguma coisa, que só viria em Londres 2012. O Brasil começou mal a Olimpíada e quase foi eliminado na primeira fase. O quarto lugar no grupo colocou a Rússia, primeira da outra chave, de novo no caminho do Brasil num jogo decisivo. Eram as quartas de final. A Rússia tinha vencido o Brasil em partidas importantes em competições anteriores. Dos Jogos de Atenas em Por isso 2004, se inverteu. essa partida tem um A significado Rússia teve 6 enorme. chances para fechar o jogo. O Brasil salvou todas e fez o que parecia impossível. Vem de graça. Tem que botar no chão, Fabiana. O Brasil passou. O Brasil passou. O Brasil bate a Rússia. O Brasil está na semifinal. Um dos jogos mais inacreditáveis da história olímpica. No momento de pum. E eu quero. Aqui é a partida da final. Atenas ficou para trás. Na final, mais uma vez, Final contra os Estados Unidos. uma derrota humilhante no primeiro set. 25-11 Estados Unidos no primeiro set. E mais uma virada. 3-1. Bicampeãs olímpicas. Numa campanha inacreditável. Elas conseguiram. Elas deram a... Aí vocês têm uma atividadezinha para fazer, tá? Vocês têm a seguinte atividade para ser feita e respondida lá no portal. Vocês vão me falar, tá? Descrever o contexto histórico tanto do vôlei de praia quanto do vôlei de areia, tá? Que também é a modalidade olímpica. Eu fiz uma abordagem inicial bem simplificada sobre o contexto histórico do vôlei de quadra. Vão descrever e citar quais foram os últimos campeões, tanto masculino e feminino, das principais competições, tanto no vôlei de quadra quanto no vôlei de areia, e citar também as principais regras dessas modalidades. E com isso vocês vão perceber que existem algumas diferenças entre a prática dos homens e das mulheres, tá? E aí vocês também devem citar quais são elas, ok? Nas próximas aulas nós vamos falar mais especificamente sobre as regras de voleibol, as dimensões da quadra e os principais gestos motores que os atletas, as atletas devem realizar para jogarem voleibol com qualidade, ok? Então a gente vai ver na teoria e a gente vai ter que exercitar um pouquinho em casa de forma adaptada os gestos de recepção da bola, o saque, o arremesso, a manchete e assim sucessivamente. Ok, galera? Então vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no portal, tá? Tem uma abinha, deixe sua dúvida aqui e eu estarei esclarecendo. Enquanto isso, vão me responder essa atividade, deixem lá no portal e aí em breve, na próxima aula, eu faço a correção junto com vocês e daremos continuidade ao conteúdo, ok? Tchau, tchau!